Olá, pequena exploradora. Se você está ouvindo esta mensagem, significa que eu não consegui voltar para casa. Silêncio absoluto. Ninguém diz uma palavra. O núcleo Aurora flutua no centro da sala, pulsando lentamente em tons dourados. Ao redor dele, pequenas partículas de luz parecem nascer e desaparecer como estrelas em miniatura. Helena Duarte permanece imóvel. Maya Ishikawa observa cada leitura dos painéis. Zarkan encara o portal, sem piscar, pela primeira vez desde que se aliou à humanidade. O antigo imperador parece assustado. Há mais de 10 mil anos, um homem desapareceu tentando salvar sua civilização. Antes de partir, ele deixou uma mensagem. Não para um governo, não para a humanidade, nem para a história, mas para sua filha, pela primeira vez. Essa mensagem será ouvida. Helena aproxima-se lentamente do cristal. Sua voz quase não passa de um sussurro. Protocolo Aurora. Abrir registro de Elias Ward. O cristal responde imediatamente. Mas nenhuma arma aparece. Nenhum mapa. Nenhuma tecnologia. No ar surge apenas uma inscrição. Registro prioritário 001. Destinatária: Livia Ward. Relação: filha. O silêncio torna-se ainda mais pesado. Maya respira fundo. Elias tinha uma filha. Helena não responde. Até aquele momento. Elias Ward era apenas uma lenda. O último comandante. O homem que enfrentou o desconhecido. O fundador do Projeto Aurora, talvez. O último sobrevivente da primeira humanidade. Mas, naquele instante, toda aquela grandiosidade desaparece. Resta apenas uma palavra: filha. O protocolo Aurora fala com serenidade. Registro jamais entregue. Helena ergue lentamente os olhos. Por quê? Resposta imediata. Porque Elias Ward nunca voltou para casa. Maya baixa a cabeça, mas Helena percebe outra coisa. Zarkan continua olhando fixamente para o portal. Você está diferente. Ele demora alguns segundos para responder. Porque eu conheço esse silêncio. Helena aproxima-se. Que silêncio? Sem desviar os olhos do portal, ele responde. Antes de uma civilização ser julgada, eles sempre esperam em silêncio. Helena acompanha seu olhar. Os observadores permanecem imóveis, gigantes, inexpressivos, como estátuas esquecidas entre as estrelas. Você já viu isso antes? Zarkan permanece calado, e aquele silêncio vale mais do que qualquer resposta. Antes que Helena insista, Maya interrompe. Comandante, ela aponta para os painéis da nave. O núcleo Aurora está sincronizando com nossos sistemas. Helena aproxima-se. As reservas secundárias caíram 4%. Em quanto tempo? Menos de 2 minutos. Helena olha novamente para o cristal. Maya continua. Não sei qual será o consumo total. Mas cada memória está drenando energia da nave. Pela primeira vez, o núcleo Aurora deixa de parecer apenas uma fonte de conhecimento. Passa a ter um preço. Helena permanece alguns segundos em silêncio. Depois diz: então cada registro precisa valer a pena. Como se tivesse compreendido aquelas palavras. O cristal pulsa. Uma única vez. A ponte desaparece. No lugar dela, surge uma pequena casa. Simples. Aconchegante. Iluminada pela luz do fim da tarde. Livros espalhados pelas estantes. Plantas próximas às janelas. Uma chaleira soltando vapor. Brinquedos de madeira sobre o chão. Maya observa tudo ao redor. Esta era a casa dele? O protocolo responde: sim. Pequena pausa. Não a casa do comandante. Outra pausa. A casa do pai. Uma gargalhada infantil atravessa a sala. Uma menina corre carregando uma pequena nave feita de madeira. Tem aproximadamente 8 anos. Olhos curiosos. Cabelos presos de maneira desajeitada. Ela para diante de uma porta. Pai, você prometeu. Uma voz responde do outro cômodo. Prometi tantas coisas hoje. Você vai precisar me lembrar. A menina faz cara séria. Prometeu terminar minha nave. Então, Elias Ward aparece. Sem uniforme, sem medalhas, sem qualquer aparência de herói. Apenas uma camisa clara, mangas dobradas, olhos cansados e um sorriso que imediatamente transforma toda a atmosfera da casa. Ele ajoelha diante da filha. Pega a pequena nave. Acho que ela precisa de motores mais rápidos. Livia cruza os braços. Não, ela já é rápida. Então do que ela precisa? A menina aponta para o céu além da janela. Ela precisa chegar depois da última estrela. Elias permanece alguns segundos em silêncio. Depois sorri. Depois da última estrela? Você disse que sempre existe alguma coisa depois. Ele acaricia os cabelos da filha. Existe. O quê? Elias olha para o céu. Um sorriso discreto aparece. Uma nova pergunta. Na ponte da Odisseia Prime, ninguém consegue esconder a emoção. Helena sente um aperto no peito. Maya sorri pela primeira vez desde que chegaram ao portal. Mas Zarkan não olha para Elias. Olha para as sombras nos limites da memória, como se esperasse que alguma coisa surgisse dali. Helena percebe. Zarkan. Ele não responde. A memória continua. Livia entrega um desenho ao pai. 2 pessoas de mãos dadas diante de um céu estrelado. Na parte superior da folha, escrito com letras tortas:
Minha primeira viagem com o papai. Elias permanece olhando o desenho. Gostou? Pergunta a menina. Ele sorri. É o presente mais bonito que já recebi. Ela segura sua mão. Então promete que vamos viajar quando sua missão terminar? Elias olha para a filha, depois para o desenho, depois, novamente para ela. Prometo. A memória congela. A voz do protocolo Aurora ecoa pela ponte. Aquela missão começou 52 horas depois. Silêncio. Elias Ward nunca voltou. A imagem permanece congelada. Lívia continua sorrindo, sem saber que aquela promessa jamais seria cumprida. Na ponte, as luzes piscam. Maya olha imediatamente para os sensores. Comandante, perdemos mais 9%. Helena aproxima-se. Quanto resta? 71%. Ela respira fundo. Se continuarmos acessando memórias, cada resposta vai custar mais do que a anterior. Helena encara novamente o núcleo Aurora. Pela primeira vez. Percebe que descobrir a verdade pode custar muito mais do que imaginava. O espelho. Durante alguns segundos, ninguém falou. A casa de Elias desaparecera. Mas a sensação de estar naquele lugar permanecia. Helena ainda observava a pequena nave de madeira nas mãos de Lívia. Aquela lembrança parecia mais real do que qualquer registro histórico. Ela finalmente compreendeu. O maior comandante da primeira humanidade nunca quis ser lembrado como herói. Queria apenas cumprir uma promessa feita à filha. O silêncio foi interrompido por Maya. Comandante. Ela continuava olhando para os painéis. Há uma anomalia. Helena aproximou-se. As leituras da memória não foram encerradas. O que isso significa? Maya ampliou os gráficos. Normalmente um registro termina quando todas as informações são reproduzidas. Ela franziu a testa. Este não. Parte dos dados continua sendo transmitida. Helena olhou para o núcleo Aurora. Como se ainda existisse alguma coisa acontecendo. Antes que Maya respondesse, o cristal brilhou novamente. Desta vez, sem receber qualquer comando. A memória voltou sozinha. Mas algo estava errado. A mesma casa apareceu. A mesma mesa. A mesma janela. A mesma chaleira. Só que tudo parecia ligeiramente diferente. A luz atravessava a sala na direção oposta. As sombras surgiam onde deveria haver claridade. O vapor da chaleira descia lentamente em direção ao chão. Nenhum dos três dizia uma palavra. Até que Maya sussurrou. Isso não é uma continuação. É outra versão. Helena caminhou lentamente pela memória. A sala era igual. E, ao mesmo tempo, não era. Ela parou diante da janela, do lado de fora. As árvores balançavam, mas nenhuma folha se movia. Como se o vento soprasse apenas para aquilo que não estava vivo. Então aconteceu. No reflexo do vidro, Helena viu Elias, parado, imóvel, olhando para a filha. Mas, atrás dele, existia outra figura. Alta, muito alta, coberta por um manto negro. Sem rosto, sem olhos, sem qualquer traço humano. Apenas uma presença. Helena virou imediatamente. Não havia ninguém. Quando voltou a olhar para a janela, a figura continuava ali, sempre atrás de Elias. Sempre imóvel. Maya recuou instintivamente. O núcleo está reproduzindo duas imagens ao mesmo tempo. A voz do protocolo Aurora ecoou. Fragmento contaminado. Helena ergueu os olhos. Contaminado por quê? Longos segundos se passaram. Então Zarkan respondeu. Pelo outro lado, todos olharam para ele. O antigo imperador não tirava os olhos da figura. Minha espécie nunca chamou aquilo de portal. Nós o chamávamos de espelho. Helena aproximou-se. Por quê? Zarkan respirou lentamente. Porque ele nunca foi uma passagem. Foi um reflexo. Maya olhou novamente para casa. Reflexo de quê? Zarkan respondeu quase num sussurro. Daquilo que poderíamos ter sido. A figura atrás de Elias desapareceu. A memória voltou ao normal. Como se nada tivesse acontecido. Mas Maya não conseguia desviar os olhos do cristal. Comandante, sua voz tremia. E se nenhuma memória for completamente verdadeira? Helena permaneceu imóvel. Maya continuou. Se o núcleo consegue reproduzir uma versão corrompida, como sabemos que também não altera as outras? Silêncio. Talvez ele esteja preservando lembranças. Ela respirou fundo. Ou talvez esteja escolhendo quais lembranças nós devemos ver. A frase permaneceu suspensa na ponte. Nem Helena, nem Zarkan conseguiram responder. Porque, agora, o próprio núcleo Aurora passava a ser um mistério. A luz dourada pulsou lentamente, como se tivesse ouvido a conversa, como se compreendesse cada palavra, mas permanecesse em silêncio por vontade própria. Então, Zarkan começou a falar. Quando eu era jovem, muito antes do Império. Encontramos um observador. Helena voltou-se imediatamente para ele. Nossos cientistas acreditavam que era apenas uma relíquia. Ele permanecia imóvel, durante 7 dias. Não emitia energia, não reagia, não parecia vivo. Maya perguntou. E depois? A expressão de Zarkan endureceu. No 8º dia, ele olhou para nós, sem mover o corpo, sem mover a cabeça. Apenas olhou. Um arrepio percorreu a ponte. Todos os pesquisadores começaram a ouvir vozes. Mas cada um ouvia uma voz diferente. Helena perguntou em voz baixa. O que elas diziam? Zarkan fechou lentamente os olhos.
Diziam que existiam versões melhores de nós. Pausa. Versões que fizeram escolhas diferentes. Maya respirou fundo. E depois? Eles desapareceram. Não morreram. Foram apagados. Dos registros, das fotografias, das lembranças. Helena franziu a testa. Você ainda se lembra deles, porque eu desviei o olhar. Fui o único. A ponte inteira permaneceu imóvel. Então Helena finalmente compreendeu. Foi por isso que você construiu seu império. Zarkan demorou para responder. Eu acreditei que se toda a galáxia estivesse unida, ninguém jamais precisaria olhar novamente para o espelho. Ele sorriu. Um sorriso sem alegria. Passei séculos chamando aquilo de estratégia. Hoje sei que era apenas medo. Ninguém respondeu. Porque nenhum deles havia imaginado que o maior conquistador da galáxia nunca desejou conquistar. Desejou sobreviver. Nesse instante, os sensores da nave dispararam. Maya confirmou. E o consumo está acelerando. O cristal brilhou novamente, sem qualquer comando. Como se estivesse tentando mostrar alguma coisa. Ou como se alguma coisa estivesse tentando atravessá-lo do lado de fora. Os observadores permaneciam imóveis, mas, pela primeira vez, um deles já não olhava para o portal. Olhava diretamente para a Odisseia Prime. Zarkan empalideceu. Sua voz saiu quase inaudível. Não olhem para ele. Era tarde. Helena levantou os olhos. E teve a nítida sensação de que, pela primeira vez, o observador sabia exatamente quem ela era. A promessa. O silêncio dominou a ponte da Odisseia Prime. Ninguém ousava desviar os olhos do observador. Ele permanecia imóvel. Mas agora, sua atenção estava completamente voltada para Helena. Ela sentiu um frio percorrer a espinha. Não era medo. Era uma estranha sensação de reconhecimento. Como se aquela criatura já soubesse quem ela era. Maya rompeu o silêncio. Comandante, as leituras energéticas mudaram. Helena aproximou-se dos sensores. O portal continuava aparentemente inativo, mas uma nova assinatura surgia lentamente. Não vinha do espaço. Não vinha do núcleo Aurora. Parecia atravessar o próprio tecido da realidade. Origem? Perguntou Helena. Maya respirou fundo. Ainda não consigo determinar. Mas ela hesitou. Nunca vi nada parecido. O núcleo Aurora voltou a pulsar. Desta vez, a luz dourada tornou-se quase branca, como se o cristal estivesse utilizando toda a energia restante para concluir alguma tarefa. A voz do protocolo Aurora ecoou pela ponte. Registro incompleto. Helena aproximou-se. Incompleto por quê? Silêncio. Depois. Interrupção externa. Maya franziu a testa. Interrupção de quem? O cristal permaneceu em silêncio, como se essa resposta estivesse além de sua autorização. Então, sem qualquer aviso, uma nova gravação surgiu. Não era uma memória. Era Elias, sentado diante da câmera. O ambiente ao redor estava escuro, muito diferente da casa iluminada que haviam acabado de ver. Seu rosto demonstrava cansaço, mas seus olhos permaneciam serenos. Ele respirou profundamente. Olá, outra vez. Pequena exploradora. Um sorriso discreto surgiu. Se esta segunda mensagem foi ativada, significa que alguém encontrou o Aurora. Ele olhou diretamente para a câmera. Seja quem você for. Obrigado. Helena permaneceu imóvel. Era como se Elias estivesse falando diretamente com ela. Isso significa que vocês sobreviveram. Pausa. E significa também que eu falhei. Maya balançou a cabeça. Não, mas Elias continuou. Se vocês chegaram até aqui, é porque o portal continua existindo. Seu olhar tornou-se mais sério. E isso nunca fez parte do plano. O silêncio voltou. Helena deu mais um passo. Elias, como se pudesse ouvi-la. Ele prosseguiu. Passei a vida inteira acreditando que conhecimento era a resposta para tudo. Estava errado. Ele abaixou os olhos. Existem perguntas que nunca deveriam ser feitas. A gravação apresentou pequenas interferências. Durante um breve instante, atrás de Elias. A mesma figura alta apareceu novamente. Imóvel, observando, Elias não parecia percebê-la. Mas Helena percebeu. Zarkan também. Seu rosto perdeu completamente a cor. Não, murmurou. Ela já estava com ele. Maya voltou-se imediatamente. Do que você está falando? Antes que Zarkan respondesse. A figura desapareceu, como se jamais tivesse existido. Elias respirou profundamente. Se algum dia vocês decidirem atravessar o portal, não levem apenas coragem. Pausa. Levem dúvidas. Helena franziu a testa. Elias continuou. Porque aquilo que existe do outro lado. Não teme quem possui certezas. A gravação tornou-se instável. O cristal vibrava intensamente. As luzes da ponte começaram a oscilar. Maya olhou desesperada para os painéis. Estamos perdendo energia muito rápido. 40%. 36%. 30%. Helena permaneceu diante da gravação. Elias olhou diretamente para a câmera uma última vez. Sua voz tornou-se quase um sussurro. Lívia, se você ainda estiver procurando por mim. Pare. Silêncio. Você precisa viver.
Outra pausa. Não cometa o mesmo erro que eu. As palavras pareceram atravessar 10.000 anos. Helena sentiu um nó na garganta. Nem mesmo Zarkan conseguiu esconder a emoção. Então, algo inesperado aconteceu. A gravação parou, mas o cristal continuou ativo. Uma nova frequência começou a surgir. Não era voz, não era imagem. Era um sinal. Fraco, intermitente. Como um pedido de socorro perdido no espaço. Maya ampliou as leituras. Isso não faz sentido. O sinal não vem da gravação. Helena olhou para ela. Então de onde vem? Maya engoliu em seco. Ele está chegando agora. A ponte inteira congelou. O sinal aumentou. Uma única frequência. Regular. Constante. Como um coração voltando a bater. O núcleo Aurora respondeu imediatamente. No centro do cristal surgiram novas inscrições. Assinatura biológica compatível detectada. Outra linha apareceu. Probabilidade de compatibilidade. 99,997%. Helena mal conseguia respirar. A terceira linha surgiu lentamente. Identidade mais provável. Livia Ward. Ninguém disse uma palavra. Maya olhava fixamente para o cristal. Isso é impossível. Zarkan não parecia surpreso. Parecia aterrorizado. Não, murmurou. Ela não pode estar. Antes que terminasse a frase, o portal reagiu. Sua superfície escura ondulou, como água tocada por algo invisível. Os sensores enlouqueceram. O sinal está aumentando, gritou Maya. Ele está atravessando o portal. Helena deu um passo à frente. Lívia? Então aconteceu. Não pelos alto-falantes. Não pelos sensores. Mas diretamente na mente de todos. Uma voz infantil. Fraca. Distante. Cheia de esperança. Pai? O tempo pareceu parar. Helena fechou os olhos. Maya levou as mãos à boca. Até Zarkan permaneceu imóvel. Como se aquela única palavra tivesse despertado um medo que ele carregava havia séculos. No mesmo instante, todos os observadores moveram lentamente a cabeça. Ao mesmo tempo, voltando seus rostos para a Odisseia Prime. Pela primeira vez, toda a galáxia parecia olhar para eles. O núcleo Aurora brilhou com intensidade máxima e apagou. A ponte mergulhou na escuridão. Durante alguns segundos, nada existia além do silêncio. Quando a energia de emergência voltou, o portal permanecia imóvel. Os observadores estavam novamente parados, como se nada tivesse acontecido. Maya consultou rapidamente os sensores. O sinal desapareceu. Helena olhava para o cristal apagado. Ela estava viva. Zarkan respondeu lentamente. Alguma coisa queria que acreditássemos nisso. A frase permaneceu suspensa no ar. Helena fechou lentamente a mão. Olhou novamente para o portal. Depois falou com uma firmeza que surpreendeu até a própria tripulação. Não importa. Se existe uma chance, nós vamos encontrá-la. O silêncio voltou. Mas agora, era um silêncio diferente. Não era o silêncio do medo. Era o silêncio de quem acabara de assumir uma missão impossível. Algumas promessas sobrevivem ao tempo. Outras atravessam universos. Pai,